Vamos ficar de pé, irmãos, para adorar o nosso Deus. Quem aqui vai no jantar de casais? Levanta a mão. Já tem 40, viu, Iaci? Então tem que dar o nome hoje, gente, para encher. Em nome de Jesus, vai ser uma bênção. Você está pronto para louvar o Senhor? Nós já começamos orando, ouvindo os recados. Tudo isso é para a glória de Deus. Nós vamos cantar um cântico antigo, mas ele diz assim: hoje é tempo. Fala para quem está do seu lado: hoje é tempo. Agora é o tempo de nós louvarmos o nosso Deus. Vamos, se encha de alegria. Coloque um sorriso no teu rosto. Cante: Senhor, que bom estar aqui. Como é bom poder cantar ao Senhor. Vamos cantar isso. Hoje é tempo de louvarmos o nosso Deus. Enquanto você com alegria vai trazer o seu dízimo e oferta, amém? Quem veio no culto de quarta-feira, levanta a mão.
O irmão Paulo dirigiu a gente no louvor com hinos maravilhosos e é sempre uma inspiração para nós. Então nós vamos cantar este hino. Conta as bênçãos. Você tem bênçãos para contar? Levante a sua mão, você que tem bênçãos para contar. Então enquanto nós vamos contando e cantando as bênçãos, você vai trazer o seu dízimo e a sua oferta. Nós sabemos que as pessoas que têm mexido com esse dinheiro são bênçãos neste lugar e têm usado esse dinheiro para o melhor, para a honra e para a tua glória. E nós te pedimos, Pai, nos dê sempre condições de estar ofertando e dizimando na tua casa com alegria, para que nós também possamos contar as bênçãos que o Senhor tem feito na nossa casa, na nossa vida financeira, nas nossas vidas físicas, Pai, e em tudo nós possamos contar as bênçãos que o Senhor tem feito a cada um de nós aqui, Pai, em nome de Jesus. Vamos cantar a última estrofe. Seja teu conflito fraco ou forte, cai, não te desanimes, Deus por cima está. Seu divino auxílio minorando o mal, te dará consolo e paz celestial. Conta as bênçãos, conta quantas são recebidas da divina mão. Uma, dize de uma vez, ache bem surpreso quanto Deus já fez. Conta as bênçãos, conta quantas são recebidas da divina mão. Uma, dize de uma vez, ache bem surpreso quanto Deus já fez. Amém. Obrigada, Senhor, pelas bênçãos recebidas. Muito obrigada, Senhor. Eu não sei quantos tiveram a oportunidade de ouvir a pregação que foi colocada no grupo do pastor Alípio, que fala: Deus cuida de mim. E eu estava ouvindo ontem e hoje, e teve uma parte que falou muito ao meu coração, que disse que o pastor falou assim, ele só nos lembrou, porque a Bíblia está escrito isso, mas às vezes a gente esquece, que o Senhor, Ele não é o nosso pastor só nessa vida aqui. Ele não cuida só das situações da nossa vida aqui,
mas Ele cuida da nossa eternidade. Irmãos, isso entrou no meu coração de uma forma. O Senhor não está cuidando só disso. Isso aqui, irmãos, vai passar. Você está triste com alguma coisa? Tem alguma coisa que está afligindo a tua alma, a minha alma? Isso vai passar. Nós temos que nos preocupar com a nossa eternidade. É isso. A palavra de Deus nos garante isso. Ele está cuidando de nós, porque Ele é bom, porque Ele é fiel. E nós vamos cantar isso. O Senhor é bom, o Senhor é fiel. Você crê nisso, nessa bondade de Deus? Essa bondade que nos acompanha todos os dias. Vamos cantar isso. Que essa bondade te acompanhe. Não se esqueça do Salmo 23. Ele está cuidando de tudo. Te amo, Deus. Tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua doce voz que me guia em meio ao fogo, na escuridão, tua presença me conforta. Sei que és meu Pai, que amigo és, vivo na bondade de Deus. Diga isso, Ele é fiel na tua vida. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom.
que coisa mais linda. Cadê a criançada? Vamos lá? Vamos ouvir mais uma vez, que coisa mais linda. Vamos de novo ouvi-los. Vamos cantar juntos, vocês já estão contratados para o louvor. Vamos cantar isso, és fiel em todo tempo. És fiel em todo tempo. Todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Eu cantarei da bondade de Deus. Vamos aplaudir essa bondade maravilhosa do nosso Deus. Os irmãos podem se sentar. Que maravilha, que bênção. Queria chamar primeiro aqui, antes de tudo, as nossas crianças, por favor. Venham até aqui. Até que idade? Até 8 ou 9? 11. Até 11 anos de idade. Por favor, venham até aqui. Tem mais alguma? Não? Vamos orar por elas? Olha lá, crianças, fecha o olhinho. Vamos lá, fecha os olhinhos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós queremos te agradecer por este momento tão especial, Pai. Estamos aqui vendo essas crianças diante do Senhor, na tua igreja, Pai, sedentas da tua palavra, Pai. Que o Senhor cuide de cada uma delas, cuide de seus pais, para que elas cresçam ouvindo a tua palavra, vejam a diferença que é servir ao Senhor, ó Pai. E nesse momento abençoe os professores, professoras que estarão cuidando delas, trazendo a tua mensagem ao coraçãozinho delas. E tenho certeza, ó Pai, que uma vez plantada, irá frutificar lá na frente e será bênção para o teu reino, Pai. Cuide delas agora e sempre, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá? Calma. Eita. Eu não posso nem reclamar do pai dessa criança, né, meu? Não posso falar nada dele. Tinha que ser minha bênção. Queria chamar um pastor aqui que ninguém conhece. Ninguém sabe quem ele é, um pastor novo. É a primeira vez que ele está vindo aqui, né? Sem barba. Totalmente diferente. Mas pastor ali, todos conhecem, não preciso nem falar mais nada. Pastor, que Deus o abençoe, que Deus esteja contigo e traga uma palavra que venha edificar a nossa vida. Amém? Obrigado pelo carinho. Que bênção, né, queridos irmãos? Eu estava vendo as crianças cantando ali, arrebentou com o meu coração. Será que eu consigo pregar? Não? Alguém mais chorou aí? Ou é só esse bananão aqui? Tem mais gente? Eu achei que era só eu que chorava, viu, gente? Mas eu quero começar com uma pergunta. Se nós pudéssemos colocar essa igreja lá nos tempos de Jesus, e Jesus estivesse passeando aqui por Bertioga hoje, estivesse aqui na cidade, o que ele estaria fazendo agora? Onde ele estaria agora? Foi difícil a pergunta?
Eu vou fazer a pergunta de novo. Imagine que eu leve essa cidade de Bertioga lá para os tempos de Jesus. E que Jesus estivesse passeando, andando, e ele estivesse em Bertioga agora. Onde ele estaria? E se ele não estivesse aqui? Como você ia se sentir? E se ele estivesse nos bares? Como você ia se sentir? E se ele optasse por visitar pessoas de baixa reputação? Como você iria se sentir? Se ele pensasse que aqui não seria um bom lugar para estar, como você iria se sentir? Eu quero ler com você Lucas 15. Eu quero começar pelos versículos 1 e 2, que dizem assim. Lucas 15, começando pelos versículos 1 e 2. Todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvi-lo, mas os fariseus e os mestres da lei criticavam. Este homem recebe pecadores e come com eles. Irmãos queridos, o povo judeu viveu um sentimento muito complexo neste texto. E talvez você nunca tenha entendido de forma mais abrangente essas parábolas dos perdidos e principalmente a do filho pródigo. Porque para entender a parábola do filho pródigo, a gente precisa entender o que estava no coração do judeu. E se Jesus estivesse em Bertioga e não estivesse aqui, você estaria feliz e tranquilo? Você está dizendo, ora, eu não estou entendendo, por que ele não está aqui? O que ele está fazendo com pecadores? O que ele está fazendo com gente de má e baixa reputação? O que ele está fazendo dando atenção para as prostitutas? O que ele está fazendo conversando com tipos de pessoas que sempre viraram as costas para Deus? Você teria essa pergunta? Acho que você não está conseguindo nem respirar, porque eu estou vendo todo mundo atônito me olhando. Esse era o sentimento daqueles que serviam a Jesus naquela época. E eles estavam apegados na lei de forma muito lógica, porque foi assim que eles aprenderam e ouviram desde pequeno. O Jesus, o Messias, virá para quem? Tem alguém da EBD aqui? Virá para quem? Para o judeu, para o povo de Israel. E agora o Jesus veio, o Messias veio, e ele não anda naquele momento com o povo de Israel. E agora eles estão indignados com isso e começam a lançar acusações sobre Jesus. Vamos ler de novo os versículos 1 e 2, para você ver se você entendeu direito, e eu também. Diz assim o texto: todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvi-lo, mas os fariseus e os mestres da lei criticavam. Esse homem recebe pecadores e come com eles. O que Jesus está fazendo com esse tipo de gente? Aí Jesus conta 3 parábolas para tentar explicar o que ele estava fazendo com aquele tipo de gente. Ele conta a parábola da ovelha, o que mais? Da moeda perdida e a do filho pródigo, a do filho perdido. Eu quero ler com você a partir do versículo 11. Fique com a sua Bíblia aberta e acompanhe comigo. Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: pai, quero a minha parte da herança. Assim, ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou os seus bens, vivendo como? Irresponsavelmente. Em outras traduções, dissolutamente, sem responsabilidade. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região, e ele começou a passar necessidade. Por isso, foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo, a fim de cuidar de porcos.
Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfaborreira, com as comidas dos porcos, irmãos, que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para a casa do meu pai, ou para meu pai, e lhe direi: pai, pequei contra o céu e contra ti, e não sou mais digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu, e cheio de compaixão, correu para o seu filho, o abraçou e beijou. O filho lhe disse: pai, pequei contra os céus e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa, vistam nele, coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés, tragam um novilho gordo e mate-no. Vamos fazer uma festa e comemorar, pois este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu o quê? Música e danças mesmo? Que festa é essa? Não, desculpa, só. Que festa é essa que Jesus está contando? Mas essa é festa judaica, irmãos. Essa é festa judaica. Então chamou um dos seus servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo. Esse lhe respondeu: seu irmão voltou e seu pai matou o novilho gordo, porque o recebeu de volta, são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu ao seu pai: olha, todos esses anos tenho trabalhado como escravo ao teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens. Mas tu nunca me deste nem um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa esse seu filho, que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas novilho gordo para ele. Disse o pai: meu filho, você está sempre comigo e tudo o que eu tenho é seu. Mas nós tínhamos que comemorar e alegrar-nos, porque seu irmão estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Irmãos queridos, eu trouxe como tema dessa mensagem quase que uma pergunta, e quero fazer a você: você é saciado de Deus? Deus te basta? Você é completo por servir a Deus? Fica com essa pergunta aí. Quero lembrar então que o texto acontece no momento em que Jesus é acusado de andar com pecadores. Conta a história da importância de se alcançar o que perdeu. Primeiro, 100 ovelhas perde uma. Quantos por cento é 100 uma? 1%. 1% foi atrás. Depois, 10 moedas, uma. 10 para 1, quantos por cento? 10% foi atrás. Depois, 2 filhos, 50%, um. Aguardou o filho e ficou feliz quando ele voltou. Jesus conta essas 3 parábolas para ilustrar o coração do pai e como o pai se sente quando perde alguém que é importante para ele. E essa parábola ela tem conotações interessantes, já quero te dizer. Na minha Bíblia, tem lá o título na sua Bíblia, Parábola do Filho Pródigo. Quem tem aí na Bíblia o título? Parábola do Filho Pródigo. Na minha Bíblia, o título não é tradução, viu, irmãos? É sugestão. Na minha Bíblia está a parábola do filho que ficou. Porque essa não é a parábola do filho pródigo, ele não é o personagem central. Por que Jesus conta a parábola? Vamos lembrar, por quê? Porque os religiosos estavam reclamando de que ele andava com pecadores. Presta atenção aqui. Conecta comigo. Os religiosos reclamavam que Jesus andava com pecadores. Para quem era direcionada essa parábola? E os religiosos eram os filhos que estavam, os filhos que ficaram. Essa é a parábola do filho que ficou.
Mas eu quero aprender com você, com os 3 personagens da parábola. Com o filho pródigo, com o filho que ficou e com o pai. Aperte os cintos aí e vamos juntos. A primeira questão que eu quero olhar para você, com você, é para esse filho pródigo, que não estava saciado do pai, não era pleno no pai, e entendeu que de alguma forma poderia ser feliz caminhando para longe do pai, dentro dos projetos mundanos que vieram em seu coração. E eu quero dizer para vocês, meus irmãos, às vezes muitos na igreja são tentados a fazer isso. Vou buscar prazer, vou buscar alegria, como se pudessem encontrar prazer e alegria longe de Deus. Como se houvesse, olhem para mim por favor, guardem isso, como se houvesse prazer e alegria longe de Deus. Pode dizer para o irmão que está do teu lado se você quiser, isso não existe. Não existe prazer e alegria, não existe satisfação, não existe plenitude longe de Deus. E era isso que esse filho tentou fazer. Estava na casa do pai, mas não suprido. Estava na casa do pai, mas não feliz. Estava na casa do pai, mas não completo. E ele comete alguns erros de avaliação. Quem gosta de planejamento estratégico aí? Legal. Quem gosta de planejamento de vida? Planejou a vida errado. Ele achou, veja primeiro, ele olhou para os bens do pai e falou assim: se eu tiver parte desse dinheiro, eu serei feliz. Sabe o que ele esqueceu? Que as coisas mais legais da vida não se compram. As coisas mais importantes, mais especiais da vida não se compram. O dia que você ficar bem velhinho, alguém aqui já está? Cabelo branco aqui engana, é só 49, viu, irmãos? O dia que você ficar bem velhinho, vão perguntar assim para você: quais foram as coisas que marcaram a sua vida? E você vai dizer assim: foi o nascimento dos meus filhos. O dinheiro pode comprar? Foi o dia que meu filho se formou. Foi o dia que a gente foi num jantar especial. Foi o dia que eu me casei. As pessoas não conseguem perceber que o dinheiro não compra as coisas mais importantes da vida. E ele, esse primeiro filho, esse filho que se foi, ele comete esse erro de achar que o dinheiro poderia supri-lo. O segundo erro que ele comete é desonrar o pai. Meu Deus, irmãos, você não consegue imaginar o que é pedir herança para um pai vivo. Alguém está perto do pai aí, da mãe? Pede tua herança para ele aí, vamos ver se você não toma uma bolacha. Está desejando a minha morte, teu pai vai falar: é sério que você quer que eu morra? Você não pode imaginar a desonra isso no mundo judaico. O pai era sempre o proprietário e dono de tudo, e não se discutia, não se dividia em vida. Na cultura judaica, é como se o filho que pede a herança, é como se ele estivesse desejando a morte do pai. Consegue entender a ofensa aí? Consegue entender a ideia que Jesus passa na parábola? Ele quer que o pai morra, está pedindo parte do seu dinheiro. Irmãos, quero dar uma dica de vida para vocês: não desonrem o pai. Não façam isso. Esse é uma atitude que vai te definhar, vai quebrar o teu relacionamento com Ele, e vai te tirar o que você tem de mais especial na tua vida, muito embora às vezes você não entende. Às vezes a gente não entende que o que temos de mais importante é Deus, damos importância a tantas coisas, e às vezes a gente não entende que o que temos de mais importante é Deus. Honre a Deus, não desonre o Pai. Terceiro erro, erro de prioridade. Ele acha que ele vai pegar uma grana e vai durar para sempre. Que loucura da cabeça dele. Peguei uma grana aqui, ela vai durar a vida toda. Viveu de forma irresponsável. Deixa eu perguntar aqui se tem mais pecador como eu. Quem já gastou dinheiro de forma irresponsável na vida aí? Tá bom, vamos resolver isso aqui hoje. Meu vozinho dizia que dinheiro não aceita, como é que é? Desaforo. Você gastou errado, você não consegue de novo, não. E ele, deixa eu perguntar para a molecada, os adolescentes estão tudo ligados em investimento, é ou não é? Vocês sabem disso já ou não? Os trades da vida já estão rolando para vocês? Vocês estão ligados? Eles estão mais espertos do que a gente. Mas esse camarada aqui, ele
viveu de forma irresponsável. O texto na sua Bíblia deve estar aí. Viveu dissolutamente ou viveu irresponsavelmente. Errou. Quarto erro, desperdício. Meu Deus do céu. O filho pródigo dissipou todos os seus bens, consumiu tudo. Cometeu o erro da extravagância. Veja, irmãos, o erro da extravagância é o erro do nosso tempo. Sabe como é que ele funciona? Você está com um carro 2020, você já está, acho que meu carro já está velho. Se você abrir seu guarda-roupa e contar mais de 10 camisas, eu quero te perguntar se você tem mais de 10 corpos. Se você abrir a sua sapateira e tiver mais de 10 sapatos, eu quero te perguntar se você é uma centopeia. Nós estamos no tempo de viver de forma irresponsável. Colocaram na nossa cabeça que é importante consumir. Se o teu celular dá moda, é isso aí ou não? O meu iPhone 10, pastor, já está velho. Quem está pensando isso aí? Por que a gente vive desse jeito? O mundo colocou isso no nosso coração. Mas ele desperdiça não só a oportunidade de viver de uma forma mais conservadora e responsável, mas ele desperdiça também a presença do irmão, a presença do pai. Esse era um gastador por natureza. Sabe, mas há duas coisas que eu não posso deixar de te contar que aconteceu no coração desse filho. Uma delas é confiar nas pessoas erradas. E sabe, a pressão do grupo hoje tem feito muitas pessoas confiarem nas pessoas erradas. Para não ser cancelado, eu vou na modinha. Para estar de acordo, eu ando com a galera. Para que todo mundo goste de mim, eu falo, eu faço do jeito que eles gostam. Eu me porto, eu me visto do jeito que eles gostam. É melhor seguir o pai. É melhor perguntar o que agrada ao pai. É melhor fazer de acordo com o coração do pai. E conseguir ter a coragem de romper com os paradigmas desse tempo. Mas ele também achou que poderia encontrar alegria, suprimento e amigos longe de casa. Filhos, olhem para mim aqui um pouquinho. Pessoal abaixo de 30, tem aqui? Pessoal abaixo de 30? Tem? Olha para mim aqui um pouquinho. Os seus amigos, de verdade, você vai descobrir só um pouco mais tarde, quando você fizer quase 50 como eu. Mas eu vou te dar spoiler. Os seus amigos de verdade são seus familiares. Esses nunca vão te abandonar. Esses nunca vão te deixar. Esses sempre vão te estender as mãos. Eles parecem ser chatos, eles parecem ser controladores, eles parecem querer dominar a vida de vocês, mas eu quero dizer, olhem nos meus olhos aqui, lembrem dessa palavra em dias difíceis. Ouçam quem te ama de verdade. Não vai atrás da galera, que isso não vai dar certo. Esse filho vai nessa direção. E aí, através desse filho, o Senhor Jesus e o texto bíblico, o texto sagrado, nos ensina coisas especiais. Por exemplo, nos ensina, através desse filho, que a gente precisa prestar atenção nas nossas ações, porque tem ações que nos levam para longe do Pai e nos deixam em situações terríveis, porque você sabe que esse filho foi para longe do Pai, chegou um momento que ele não tinha comida e ele queria comer as comidas dos porcos, e alguém já disse que ele comeu? Não, ele não comeu, o texto diz que ele queria comer e nem isso tinha. Quem já leu o texto com cuidado para ver isso? Quem imaginava que ele tinha comido a comida dos porcos? Ele não comeu porque nem isso tinha. Esse texto nos dá alguns alertas para a gente ficar ligado. E eu quero só soltar aqui uma verdade para você. Não tem um ditado que diz o crime não compensa? E o crime não compensa mesmo, mas viver longe do Pai compensa menos ainda. Não compensa. Não compensa. Esse filho é o retrato de quem tenta viver longe do Pai. Viver longe do Pai é tristeza e sofrimento. Mas o texto mostra para a gente algumas coisas bem interessantes através do momento em que ele cai em si. Você quer tomar um tombo legal na vida? Um tombo legal? Quer tomar? Cai em si. Ah, tá bom, ninguém entendeu a piada, né? É tão ruim quando ninguém entende a piada. O pregador fica sem graça, fica com vontade de parar o sermão. Explica para o cara que está do teu lado aí, vê se ele ri para mim.
ele cai em si. Ele percebe que tinha feito besteira, que para longe da casa do pai não era legal. Ele consegue confessar pecados. Irmãos queridos, em nome de Jesus, tenham coragem de olhar para os céus, tenham coragem de procurar pessoas e dizer: pequei. Porque a Bíblia diz: não há um justo nem um sequer, isso é verdade. Sabe aquele cara que se acha perfeitinho? O pastor aqui não peca, é isso que você pensa? É? Conversa um pouquinho com o André depois desse culto. Eu deixo. Vocês pensam que o pastor aqui não peca? Eu peco. Mas o que eu tenho que fazer de diferente na minha vida? Confessar os meus pecados e deixá-los. Reconhecer e caminhar. Perceber onde eu tropecei e pedir perdão. Hoje, numa conversa com algumas pessoas, num dos momentos do dia hoje, uma pessoa fala assim: pastor, você errou nisso, nisso, nisso. Eu falei: irmão, tá aí, eu errei mesmo. E eu quero pedir perdão para você. E assim a vida. Esse filho percebe que errou. E deixa eu perguntar para você: quais são os pecados que você tem cometido? Que você pode dizer agora no teu pensamento para Deus: Deus, é isso aqui, me perdoa. E se não tem cometido nenhum, carro de fogo do Elias está aí fora ainda, meu irmão? Para os irmãos que não têm cometido pecado. Está lá. Pode subir. Quais são os pecados que você tem cometido, que você pode dizer aqui hoje? Nós vamos ceiar, irmãos. Que você pode dizer assim hoje: pai, eu tenho feito isso aqui, ó. Eu quero vencer. Pai, eu tenho pecado contra ti e contra os céus. E esse filho nos ensina sobre a possibilidade de novos começos. E é muito legal, irmãos. É muito legal ver testemunhos de novos começos. Quem já viu gente falando: olha, eu era assim e agora sou assim, eu venci isso na minha vida. Mas é muito difícil a gente dar a mão para quem quer recomeçar, não é? A gente acreditar: acho que esse cara está me enganando, ele já pecou tanto. Mas eu já vou falar sobre isso. Eu vou falar daqui a pouco o que o pai fez. Mas eu quero falar sobre a possibilidade de novos começos. O evangelho é lindo, sabe por quê? Sempre há possibilidade de recomeçar. Sempre há uma nova oportunidade. Eu estou pregando aqui, irmãos, não porque quero, não o texto que quero. Estou pregando aqui para que Deus fale ao teu coração que se você precisa recomeçar, hoje é o dia. É agora. Há uma oportunidade, há uma mesa posta na nossa frente em que o Pai nos convida de novo para sentar nela. E há uma oportunidade para a gente recomeçar, irmãos. Porque esse filho ofendeu o pai, foi embora de casa, bagunçou o coreto, igual diz o pessoal do interior. Esse filho, ele chegou ao limite de cuidar de porcos. Deixa eu contar aqui um pouquinho para você. Judeu e porco não combina. É quase que corintiano e palmeirense. Não, estou brincando. Estou pregando tão sério, eu vi uma piadinha dessa, né? Misericórdia, olhem pela minha vida, acabei de pecar de novo, irmãos. Ô Senhor, pequei contra ti. Judeu e porco era um problema. O porco era imundo, o judeu não podia chegar nem perto. Esse filho judeu foi cuidar de porcos, chegou ao fundo do poço. Mas o texto nos ensina sobre a possibilidade de novos começos, de retorno para casa, de refazer a direção. Eu sei que você não sabe o que é GPS, mas de recalcular o GPS. Vamos falar do Waze, é melhor, né, Valípio? Está ficando velhinho, né? Vamos falar, ainda é o Waze que se usa, os mais jovens aí, eu não sei. Passa tão rápido as coisas, né? Tem a galera do Google Maps aí também? Então tá bom. A possibilidade de recalcular. É possível retornar, é possível refazer a rota, é possível voltar para casa, porque esse filho, irmãos, presta atenção nisso aí, tinha chegado ao limite da degradação. E como é que ele volta para casa? Vamos lembrar? Ele tem a capacidade de se arrepender. Franqueza e honestidade. Pai, errei. Quando tem franqueza e honestidade, a mesa está aqui, irmãos. Quando tem franqueza e honestidade, há um convite para o retorno. Quando tem franqueza e honestidade, o Pai recebe com amor e carinho. Por isso eu te digo aqui,
De repente você está aqui só de corpo, mas teu coração está distante, a tua vida está caída. De repente você está aqui, meu irmão, mas a tua vida não tem nada a ver com crente. Você olha para o teu dia a dia, eu posso ver o celular dos irmãos? Amém, misericórdia? Você olha para o teu celular e vai falar assim, meu Deus, não tem nada a ver com Deus isso aqui. Mas hoje, pela graça de Deus, de novo, há um caminho de volta. Há uma possibilidade de retornar. E o filho pródigo nos dá essa lição. Voltem ao Pai, afaste da terra distante. Abandone os falsos amigos. Essa é a ideia. Para onde os teus amigos têm te levado? Abandone os falsos amigos e volte para o Pai. Mas ele só não se arrepende emocionalmente, não, ele toma uma decisão. Ele diz, eu vou voltar para a casa do meu pai, e volta. Ele vence o medo. Ele vence o medo de ser mal recebido, ele vence a vergonha, ele vence o orgulho. Não é fácil, irmãos, voltar para a casa do pai não é muito fácil, não. A gente fica pensando, será que vou ser recebido? Mas ele volta. E o pai, daqui a pouco a gente fala do pai, mas eu quero falar do irmão que ficou. Meus irmãos, quero fazer uma pergunta antes de falar do irmão que ficou. Você está preparado para conversar sobre esse assunto? Esse irmão que ficou pode se parecer com a gente. Você está preparado para conversar sobre esse assunto? Ou é melhor eu voltar outro dia? Quem aqui se sente pronto? Quem quer ouvir? A maioria não quer, então a gente volta da outra vez. Esse irmão que ficou, ele se parece um pouco com a gente. Porque ele faz uma avaliação errada do seu irmão. Versículo 30, ele diz, mas quando volta para casa esse teu filho, ele está mais ligado nos problemas, nos pecados do irmão do que do próprio. Às vezes, irmãos, a gente entende, e deve ser, que a gente precisa cuidar do irmão ao ponto de ficar de olho no que ele está fazendo. Até a segunda página, sim. Mas só há uma vida no mundo que você consegue mudar. Qual é? E você já mudou ela, tudo que precisava? E por que você está gastando energia olhando o teu irmão? Por que você está achando que ele é tão pecador assim, se a tua vida, de repente, ainda tem tantas coisas para vencer? É aquilo que Jesus diz diante da mulher adúltera: quem não tiver pecado. O irmão que ficou, ele está aqui diante dos seus problemas, mas olhando o filho que foi. Isso é bem comum na gente que é ser humano. Sabe por quê? A gente faz na nossa cabeça uma lei da compensação. É tipo assim, eu tenho uns pecadinhos aqui, mas aquele irmão tem uns pecadões lá. Então eu estou legal. Estou legal. Mas não estou legal. Eu já disse aqui e repito, a Bíblia diz, não há um justo, nenhum sequer. Por isso, esse irmão que ficou, ele comete o erro de não reconhecer o que voltava como seu irmão. Seu irmão saiu de casa, abandonou o pai, agora quer voltar arrependido, e ele comete o segundo erro, fecha a porta na cara de quem quer voltar. Eu só sou o pastor interino aqui. Mas enquanto eu for, quem quiser voltar tem essa porta escancarada, meus irmãos. Quem quiser voltar, este é o lugar de reconciliação. Quem quiser voltar arrependido, escreve bem essa palavra aí. Não é no oba-oba não, arrependido. Essa porta está aberta. Essa porta está escancarada. Mas ele não sabia lidar com o irmão que queria voltar. Ele insiste em considerar o irmão como um perdido, um rebelde, alguém sem conserto. Mas o pai discordava dele. Você viu o versículo 32? O pai discordava dele. O pai, olha, mas nós tínhamos que comemorar e nos alegrar a volta do seu irmão. Ele faz uma avaliação errada do irmão, ele faz uma avaliação errada do pai. Ele acha, irmãos, que se o irmão dele voltasse, o pai não iria recebê-lo. Na cabeça dele era o seguinte: esse pecador foi embora, agora a porta trancou para ele. Ele saiu com as pernas dele, ele decidiu sair, acabou.
Está quase igual eu aprendi de mamãe, né? Eu ouvia de minha mãe que a gente só podia perdoar alguém até 3 vezes. Aí eu comecei a ler a Bíblia e descobri que é 70 vezes 7, irmãos. Eu achava minha mãe uma santa, que ela perdoava 3 vezes. Esse irmão acha que o pecador não pode voltar. Ele reclama, ele começa a murmurar contra o pai. Você está com a sua Bíblia aberta aí? Versículos 28 e 29. Veja se o que eu estou falando está na Bíblia. Olha na tua Bíblia aí. Se não tiver, você me pega lá fora, né? Confere aí na palavra. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu ao seu pai: olha, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço. E nunca desobedeci as tuas ordens, mas tu nunca me deste um cabrito para festejar com os meus amigos. Ele começa a murmurar contra o pai, e olha, presta atenção, o serviço que ele prestava ao pai, ele dizia que era um serviço? Que lunático. Deixa eu até falar aqui com vocês. Então, voltando, eu sou pastor interino, mas se alguém aqui está servindo com sentimento de escravo, de que está pesado, de que não aguento, pode deixar. Porque aqui é para servir por amor. Por aqui é para servir porque o Pai nos serviu, nos amou, nos salvou, nos deu vida. É para servir por paixão. É para servir por convicção bíblica. Porque a Bíblia ensina a servir. Mas ele se considerava um escravo. Ele trabalhava com o coração pesado, ele serviu o pai, tipo, ai meu Deus, que trabalho difícil. Se o teu trabalho está muito difícil, pede para sair. Com certeza tem pessoas que querem trabalhar cheias de alegria porque estão servindo o pai, não se sentindo pesadas com isso. Ele se sentia escravo. E eu fico pensando que o pai começa a corrigir o seu coração. O pai responde: meu filho, você sempre está comigo, tudo que é meu é teu. Mas ele não conseguia perceber isso. Mas irmãos, ele também faz uma avaliação errada de si mesmo. Essa é a pior. Você está pronto para ouvir isso? Ou é melhor parar por aqui e continuar no próximo domingo? Ele fazia uma avaliação errada de si mesmo. Vamos ver o que ele dizia? Está lá no versículo 29, não conte para ninguém. Esse filho, se estiver no céu, é claro que é uma parábola, eu estou brincando aqui, mas se fosse um personagem de verdade, eu vou falar tão mal dele agora, que se ele estivesse no céu, ele ia me pegar lá na entrada. Olha o que o texto diz, que ele pensava de si mesmo. Há tantos anos te sirvo sem... Verso 29, há tantos anos te sirvo sem transgredir uma ordem tua. Esse irmão acha que ele não pecava. Há tantos anos te sirvo sem pecar. Essa é a ideia que ele tinha. Ele achava que ele não errava contra o pai. Ele era incapaz de fazer uma autoanálise. Ele era incapaz de fazer uma autoavaliação. Ele parece aqueles crentes que falam assim: Senhor, me perdoe pela multidão de pecados que tenho. Aí você senta com o crente e fala: me fala qual é o pecado. Ele, sei lá, multidão, não sabe. Não sabe, não percebe, não é capaz de confessar. Não é capaz de confessar, é fariseu. Desculpa aí se eu dei um mata-leão em você. Espero que não, espero que esteja todo mundo aqui na mesma página. Ele achava que ele era bonzinho. Ele achava que ele era correto. Ele me lembra, ele parece o gêmeo da parábola do fariseu e do publicano. Lembra dessa parábola? O fariseu dizendo: ainda bem que eu não sou como aquele publicano. E o publicano humilde orando, né? E aí Jesus disse que qual oração foi ouvida? A do publicano. É mais ou menos a forma como eu comecei a pregar hoje aqui. Se Jesus viesse em Bertioga e não viesse aqui, a gente ia ficar impressionado, né? Mas ao ler esse texto, eu começo a pensar que nem tanto. Há um falso senso de justiça própria, irmãos. Uma ideia que às vezes somos infalíveis, perfeitos, e nenhum de nós é. Eu quero dizer para vocês o seguinte: essa foi a heresia que quase acabou com a igreja do primeiro século. Você lembra da divisão dos circuncidados e os incircuncisos? Lembram dessas brigas? E Gálatas veio corrigir isso?
Essa é a heresia que quase acabou com a igreja. Interessante, ó, presta atenção nisso. A perseguição abalou a igreja? Não. Mas esse senso de justiça própria quase derruba a igreja do primeiro século. Então, ele erra ao fazer uma autoavaliação equivocada. Ele erra. Mas sabe, irmãos, eu termino apontando o pai. E o pai nos ensina que os dois irmãos tinham tudo em comum. Vem cá, deixa eu perguntar. Você achava que o irmão que ficou era o bom da história, não é? Sim ou não? Sempre achou. Sempre falou mal só do filho pródigo. Quem fazia isso? O problema é o pródigo. Não. Essa parábola bem avaliada, bem lida, ela vai nos fazer entender que os dois têm problema. Vamos perceber isso? Contexto bíblico? Os dois tinham um olhar nessa terra. Vamos lá, me ajuda aí. Agora eu sei que você conhece Bíblia. O filho pródigo pediu para o pai. O filho que ficou queria carneiro gordo. Os dois com olhar nessa terra. Prestaram atenção nisso? Um queria dinheiro, o outro queria carneiro. Quase que rimou aqui. Quer postar aí na rede social essa bonitinha? Um queria dinheiro, outro queria carneiro. Os dois com olhar nessa terra, os dois em situações difíceis. Vamos pensar um pouquinho mais fora da caixa? Nenhum dos dois conhecia bem o pai. O filho que voltou para casa, ele disse com ele mesmo que ele ia voltar para a casa do pai para ser. O filho que ficou em casa disse que trabalhava como? Percebeu aí? Olha o texto. Não sou eu que estou dizendo, é o texto. Que coisa. Mas sabe o que é pior? Nenhum dos dois estava saciados, e eu quero que você fique com isso, que é o tema do meu sermão. Nenhum dos dois estava pleno. Nenhum dos dois sentia plenitude na presença do pai. O filho que foi, como eu já disse, achou que poderia ser completo indo para longe do pai, pegando dinheiro e fazendo todo tipo de loucura. O filho que ficou diz: eu estou aqui, o Senhor não me dá nenhum cabrito gordo. Nenhum dos dois estava pleno do pai. E eu vou explicar por quê. Se tem uma coisa que eu tenho ficado preocupado com os crentes, é que eles olham quem está no mundo como quem está levando vantagem. É mais ou menos o seguinte: olha lá, está no mundão e eu aqui pagando um preço. Hã? Olha lá, está no forró e eu aqui. Alguém te amarrou aqui? Por que você está aqui? Não é porque o pai te completa? Não é ele que está perdendo, não é ele que está no prejuízo. Esse filho que ficou, ele trata o irmão como se o irmão tivesse levado vantagem. E por acaso viver longe do pai é alguma vantagem? Por acaso viver longe do pai pode saciar alguém? A gente tem que ter dó. A hora que esses caras voltarem, a gente tem que falar assim: meu Deus, você não sabe o que é ter alegria. A não ser que você não sinta essa alegria em casa e você está se achando escravo. Mas se você como eu quero ver o rostinho de todos vocês. Se você como eu sente a alegria de estar na casa do pai, quem está no prejuízo é quem está fora. Mas esses irmãos, nenhum dos dois tinha entendido direito. O pai não pôs redoma no que quis ir. O pai também não amarrou o que quis ficar. Mas sabe o que estava faltando no coração de ambos? Eu vou deixar isso para você pensar bastante essa semana. Ser saciado pelo pai. Ser feliz porque está com o pai. Ser pleno da presença do pai. Não ter vontade de sair da casa do pai. Não ter vontade de ir para longe do pai. Não ter sacialidade, não ser saciado em nada que não seja no pai. A gente diz que Deus é tudo. Se você tem Deus, você tem o que está te fazendo falta. Então,
Eu quero olhar para esses textos e te dizer que nenhum desses dois conseguia entender direito o pai. E que pai é esse? O pai que recebe de volta em casa. O pai que troca as vestes. Sabe por que ele troca as vestes? Porque aquelas estavam com a marca do pecado. Aquelas tinham manchas. Aquelas vestes tinham marcas que precisavam ser esquecidas. Talvez você esteja aqui essa noite precisando deixar a roupa velha para trás. Talvez você esteja aqui essa noite precisando mudar de vida de verdade, estar com o Pai de verdade, estar feliz e satisfeito diante do Pai. Mas eu vou ser duro hoje, e eu preciso. Se você não está completo do Pai, se não está legal estar com o Pai, o que você está fazendo aqui? Não precisa viver uma mentira. Mas você pode hoje, se não tem vivido o completo do Pai, falar: Pai, eu estou aqui. Pequei, tenho pecado contra Ti, mas quero resolver. Quero estar caminhando contigo, saciado de Ti, feliz na Tua presença, pleno da Tua presença. Amém, meus irmãos. Quero que você baixe sua cabeça e responda para mim: como é que está o teu relacionamento com o Pai? Responda para o Pai. Como é que está? Teu coração ainda acelera de estar com o Pai? Você ainda se sente feliz por caminhar com Ele? Você sente a presença dEle na tua vida? Tem buscado fazer as coisas que Ele te manda? Você tem a capacidade de se arrepender? Você está aqui, está saciado, está pleno, está feliz de estar com o Pai? Aqueles judeus que acusavam Jesus de andar com pecadores não estavam felizes com o Pai. Não estavam plenos do Pai. Eram religiosos, mas não estavam plenos do Pai. E eu vou ajoelhar aqui para orar pela minha vida. E se você quiser vir para cá, se ajoelhar comigo e orar pela sua vida, sai do seu lugar. Eu preciso ser mais satisfeito, mais pleno do Pai. Se tem mais gente, vem aqui, ajoelha aqui comigo. Coloque tua vida diante do Pai e fale para Ele: Pai, eu estou aqui, quero ser pleno, quero entender, quero perceber, quero ser tocado, quero viver a alegria, a plenitude de estar contigo. Quero te agradecer pela oportunidade de ser filho. Quero te agradecer porque tem um caminho de volta. Quero te agradecer pela oportunidade de ter lido esse texto hoje e a palavra ter falado comigo. Quero te agradecer porque se o Senhor falou essa noite comigo é porque o Senhor ainda me ama. Quero te agradecer, Pai, pelo teu amor, pela tua graça, pela tua misericórdia. Quero te agradecer pela oportunidade linda que tenho de ser chamado filho. E se você quiser ainda sair do seu lugar, eu vou orar daqui a pouquinho. Ajoelhe aqui com a gente. Coloque sua vida diante do Pai. Obrigado, Senhor, pela rica oportunidade que temos de sermos visitados por Ti. Aqueles religiosos estavam tristes porque o Senhor estava dando atenção a pecadores. Eu estou feliz porque o Senhor está dando atenção a pecadores, porque eu recebo a Tua atenção nesse momento. Eles não entendiam porque o Senhor queria buscar os gentios, mas eu sei que eles são tão pecadores quanto eu, e a minha vantagem é estar na Tua casa, a minha vantagem é ter o Senhor, a minha vantagem é ter a Tua palavra, a minha vantagem é poder ser confrontado mais uma vez e poder crescer. Por isso, Pai, eu te peço o Teu toque sobre a vida dos meus irmãos e sobre a minha, tantos irmãos aqui de joelhos diante de Ti, dizendo: eu quero viver com o Pai, eu quero viver o Pai, eu quero ser filho de verdade, eu quero estar saciado, eu quero estar pleno, eu quero vencer questões da minha vida. E que hoje, o Senhor, que é poderoso para fazer muito mais do que pedimos e pensamos, entre nas nossas vidas e no nosso coração com o Teu renovo, com a Tua cura,
mexendo naquelas áreas que só eu e o Senhor sabemos. Só eu, o meu irmão que está aqui ajoelhado diante de Ti, o Senhor sabe. E que tudo isso nos faça nos sentir mais filhos. É o que eu oro e agradeço em nome de Jesus. Amém. Se você quiser, antes de voltar para o seu lugar, dá um abraço no irmão que está aí ajoelhado do teu lado e diz para ele: olha, que bom que você veio aqui. Que bom que Cristo também falou com você. Que bom que Jesus agiu nesta noite. Aproveitei a história da roupa para... Obrigado. Ainda de olhos fechados, querido, fique pensando naquilo que você ouviu essa noite. E vamos pedir para que o Senhor renove as nossas vidas. Porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor. Porque tudo que há dentro do necessita mais de ti. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração. Porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor. Porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. O que é mais impressionante nesse texto, e nós vamos celebrar isso na ceia, é que o pai dá a impressão de esperar ansiosamente o filho voltar. E eu fico pensando no pai que sou. Se meu filho pega a minha herança, eu não tenho, viu, irmãos? Gasta tudo, faz uma bagunça, volta para casa. Quando ele estiver vindo lá longe, eu, seu cara de pau,
Olha aí você tendo que voltar. Está vendo aí? Você percebe seus erros. Esse pai vai de braços abertos receber o filho arrependido. Ele é diferente da gente. E essa noite os filhos arrependidos podem vir à mesa. Podem vir à mesa. Mas aquele filho só voltou porque ele se arrependeu. E talvez você olhe para a sua vida e perceba que há coisas que você precisa resolver com Deus antes de participar, sentar na mesa dele. A mesa é simbólica. Ela simboliza um momento, você e o Pai fazendo uma refeição. Talvez você precise resolver alguma coisa ainda. E eu vou pedir para eles cantarem o refrão e você colocar a sua vida diante do Pai. Falar: Pai, eu estou aqui arrependido e quero ir para a mesa. Obrigado pelo convite. Obrigado por me abraçar, por me aceitar, por me dar um anel, por me dar calçados novos. Obrigado porque o Senhor não jogou o meu pecado na minha cara. Obrigado porque quando eu volto para casa o Senhor me recebe. Então a gente vai cantar o refrão, você vai falar com o Pai e logo depois a gente vai ceiar. Enquanto a gente vai cantando o refrão, eu vou pedir para os diáconos virem aqui à frente, por favor. Os diáconos me permitem fazer uma forma de servir um pouquinho diferente. Eu vou pedir, o Jean é membro da comissão de sessão pastoral. Eu vou pedir para mais 3 da comissão virem aqui, por favor. Mais 3 membros da comissão de sessão pastoral ou da diretoria virem aqui à frente. Demétrios, mais 2. Mais 2. Ótimo, ótimo. Nós vamos pedir hoje para que esses irmãos que têm trabalhado com tanta assertividade, com tanta vontade de servir a Deus, para que eles sirvam vocês. Quando você pegar o seu elemento, você vai olhar no rostinho desse irmão e vai agradecer a ele pelo tempo. Não são poucas horas que a gente tem orado, trabalhado para que chegue um pastor aqui. Você vai honrar um desses irmãos que vai passar por você distribuindo o elemento. E eu vou pedir para os diáconos desculpas e vou agradecer pela oportunidade dos irmãos que estão servindo no dia a dia, tentando encontrar de Deus o pastor para essa igreja, para que eles sirvam vocês agora, servindo os elementos. Agradeçam quando receberem os elementos. Eu vou pedir para ficar de pé aqueles que vão participar da ceia. Olhem nos olhinhos desses irmãos, agradeçam a eles. Podem ir, meus irmãos, servir. Suportou
Muito interessante que os irmãos puderam servir vocês, como tem feito. Irmãos queridos, essa comissão tem trabalhado com amor e dedicação, viu? Buscando a vontade de Deus. Eu quero dizer que não sei se alguém teve uma impressão diferente dessa. Se teve, por favor, desconsidere, peça perdão a Deus. Porque esses homens e mulheres trabalharam e têm trabalhado tanto, com tanta humildade para entender a vontade de Deus. Queria pedir que os outros membros da comissão venham aqui à frente e que você agradeça a Deus pela vida dessas pessoas. Eles têm entregado as suas vidas, o seu tempo, o seu amor e o seu coração. Cada decisão é tão difícil lá naquela sala. A gente fica tentando entender o que Deus quer. E esse é o trabalho que essa comissão tem que continuar fazendo. E essa é a oração que você tem que continuar fazendo. Deus, o que o Senhor quer. O que o Senhor quer para a nossa igreja. Quem é o pastor? E Ele já tem. E Ele vai trazer. Amém? E agora eu vou pedir para os diáconos, né? Os diáconos são os servos dos servos. Eu vou pedir para os diáconos servirem essa comissão. Porque essa comissão precisa de cuidado. Simbolizando cada um de vocês. Sirvam os diáconos também, por favor. Isso. Tudo. Pode servir os diáconos também. Todos receberam o elemento? Pode servir. Quebrando um protocolo aqui, deixando o próprio diácono se servir. Mas sabe, a gente pode agora lembrar da morte de Jesus que serviu. Lá naquela cruz, Ele entregava seu corpo para ser moído por amor a nós. Esse pai do filho pródigo é Jesus, que se entrega pelo próprio filho, que passa por cima das emoções, que recebe o filho com todo amor, o filho arrependido com todo amor e carinho. Então, em gratidão a esse pai, comamos o pão. Obrigado, Senhor, pelo teu corpo moído na cruz do Calvário por amor a nós. Obrigado pelo teu sacrifício de amor. Obrigado por nos alcançar. Obrigado por nos dar a oportunidade de ser filhos. E obrigado por nos saciar em tudo. Amém. Eu vou pedir para alguém da comissão que sentiu o desejo de vir aqui a orar pelo cálice. Quem da comissão quer fazer isso? Vem cá, irmão Paulo. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, grande e maravilhoso Deus, Senhor dos céus e da terra, nós agora nesse momento, ó Deus, estamos participando dessa sua ordenança, ó Deus, fazer isso todas as vezes em memória de mim. Nós sabemos que esse não é o seu sangue, ele representa, da mesma forma que quando olhamos para a bandeira do Brasil, não é o Brasil, mas nós nos lembramos do Brasil quando vemos a nossa bandeira. E quando participamos, Senhor, da ceia, nós lembramos de tudo aquilo que o Senhor fez por nós. Então nós te agradecemos, ó Deus, e que o teu Santo Espírito, ó Pai, nos ajude a cada dia sermos melhores para a tua obra, melhores para a nossa família, para a nossa igreja, enfim, ó Deus, que o Senhor tenha livre acesso de agir em nossas vidas. Muito obrigado, ó Deus, e fazemos isso, ó Deus, não porque nós merecemos, mas é no próprio nome de quem nós estamos agora lembrando, do Senhor Jesus. Amém. Podem tomar o cálice. Pode fazer o refrão da última música que você cantou? Os irmãos podem se assentar, por favor.